a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, né? Mais uma semana para louvarmos o nome do Senhor, engrandecer somente a Ele. Que a gente possa estar ficando de pé, né? Para iniciar o nosso culto ao Senhor. Que a gente possa estar orando ao Senhor. Que a gente possa estar fechando nossos olhos. Amém? Oremos. Pai Santo e querido Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos, Pai, por estarmos aqui reunidos na tua santa casa. Mais um dia de portas abertas, ó Pai, para o teu povo escutar a tua santa palavra, Jesus. Para que a gente possa aprender mais de ti, Senhor. Para que a gente possa te agradecer pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas e misericórdias. Ó Pai, abençoa todos que aqui se fazem presente, abençoa também aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa trazer em paz também aqueles que ainda estiverem a caminho, Senhor, que a gente possa estar aqui, ó Pai, em espírito e em verdade, para, meu Deus, escutar a tua santa palavra. Abençoa, Senhor, nossos caminhos, ilumina, que a gente possa ficar de coração aberto, ó Pai, hoje e sempre para ti. Desde já aqui eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo no livro de Salmos, 121. Salmos, capítulo 121. Amém? O Salmo 121 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos repetir o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Que Jesus possa confortar nosso coração, né? Com esta palavra, que a gente possa orar ao Senhor. Pai Santo e querido Deus, te oramos, ó Pai, por essa palavra lida, que nos conforta, Senhor, que nos mostra que o nosso socorro vem de Ti, ó Pai, que é só o Senhor que nos socorre naquele momento, ó Deus, de angústia, de aflição. É só o Senhor que está lá, ó Pai, que sabe todas as nossas dores e que conhece o nosso íntimo. Obrigada, Jesus, por tanto amor, obrigado por tanto cuidado, ó Pai. Desde já eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para o momento de louvor. E lá no Salmo 150, versículo 6 diz: Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Eu convido agora o irmão Marivaldo, juntamente com o irmão Raul, para estarem entoando uns salmos e hinos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Em Jesus confia, sua lei observa, porque gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece.
comigo falas, a calúnia moras, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza nem dor, nem angústia maior, pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, que com zelo e fervor os seus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Agora, para mais um momento de louvor, eu quero convidar as auxiliadoras. Nós vamos estar em torno de 2 louvores. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Amém.
Amém. Glória a Deus. Agora eu quero convidar também os jovens e adolescentes para estar entoando um louvor. Salve os irmãos, na paz do Senhor. Amém. Eu vou pedir para os jovens que continuem aqui para entoar outro louvor, para que nesse agora a gente possa estar tirando os dízimos e ofertas. E eu quero chamar o irmão João Paulo para estar recolhendo dízimos e ofertas. E lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Em seguida, quando o irmão terminar de entoar o louvor, o irmão Marivado vai estar com a oportunidade de estar orando pelos dízimos e ofertas.
do hino louvor, somente a ti, Jesus, pois só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar, agradecer ao Senhor pelo dízimo e pelas ofertas da casa do Senhor. Santo Pai, querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por mais um momento na tua casa, pelas famílias que representaram, cada irmão aqui, aqueles também que não puderam vir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um deles. Também, Senhor, quero te pedir pelos dízimos, pelas ofertas, aqueles que dizimaram, que deram as suas ofertas, também aqueles que não puderam dar, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, está dando porta de emprego, Senhor. Tudo isso aqui é para a tua casa, Senhor, o mantimento da tua casa. Por isso te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós agora vamos para o momento, da pregação. E lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação.
lugares. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, em Tua casa. Senhor, nesta noite, Senhor Deus, quero orar, Senhor, pela pregação, pelo pregador, ó Deus. Fala conosco, Senhor, nesta noite, segundo o que Tu queres, ó Pai, não o que queremos, que cada vez mais saímos daqui, Senhor, fortalecidos, ó Pai. Que venhamos cada vez mais, ó Pai, que buscar, Senhor Deus, e venhamos, ó Pai, aprender cada vez mais de Ti. É assim que eu te oro e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz aos amados irmãos. Amém. Como eu estou aqui, presbiteriamente distante, dá para ficar sem a máscara, os irmãos também. E assim vocês poderem me ouvir melhor. Eu convido você a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, aquela que é a bússola de todo que diz que é cristão, que aceitou o Evangelho, em Mateus capítulo 22. Hoje tivemos com alguns irmãos ali, pescando ali no Rio Paraíba. Foi muito prazeroso. Gostaríamos que tivesse ido mais irmãos, mas a gente pode voltar a organizar uma próxima ida, tá bom? Quem sabe você viu a foto lá do peixe assado na brasa e ficou com vontade. Aí eu vou ter que organizar mais uma vez para você ir, tá bom? Mateus capítulo 22. A partir do versículo 23 até o 33. Mateus 22. Vamos dar continuidade aí no livro de Mateus. Estamos no capítulo 22 e agora vamos fazer a leitura do 23 ao 33. Eu queria dizer aos irmãos que você prestasse bastante atenção à palavra do Senhor. Posso até dizer que agora chegou o melhor momento do nosso culto ao Senhor. Agora chegou o momento da nossa resposta de louvor, de adoração a Deus. O momento da gente ter reverência à palavra do Senhor. Chegou o melhor momento, onde podemos dizer que o Senhor vai sentar e falar conosco. Amém? Então, preste bastante atenção. E também quero dizer a você que eu estava aqui meditando e pensando. Hoje vamos tratar do assunto ressurreição. Ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo. E esse assunto, ele responde, por exemplo, onde há salvação. Porque há pessoas que às vezes dizem que qualquer religião leva a Deus. Ou que qualquer caminho leva a Deus. Mas estamos sempre falando aqui aquilo que a Escritura nos diz. E aquilo, meus irmãos, que precisamos ter convicção em quem está a salvação. Não podemos achar que existem 2 ou 3 caminhos, Então, essa pregação de hoje responde também em quem há salvação. Você pode estar achando que há salvação na força do seu braço. Você pode estar achando que há salvação por outros caminhos. Você pode achar que há salvação nas obras, que muitos acreditam nisso, mas a Bíblia não diz isso. E aí você vai ficar no caminho e não vai chegar no céu. Então, preste bastante atenção, porque a meditação desta noite vai nos responder em quem há salvação. Uma segunda coisa, tem muitas pessoas que têm dúvidas até hoje. A gente vai ver que existia uma seita aqui, existia um grupo que não acreditava na ressurreição, ou seja, eles não acreditavam de que havia vida após a morte. Então, quem sabe nesta noite ainda há pessoas inseguras quanto a isso. Quem sabe nesta noite ainda há pessoas com medo de morrer aqui presente.
diz que crê em Jesus, que ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele é o único, não há salvação em nenhum outro homem, diz a Escritura, a qual importa que sejamos salvos. E talvez você confesse Jesus, creia em Jesus e você ainda diga que tem medo da morte, ou que você está com dúvida de onde você vai, né? Então vai tratar desses assuntos também. Então, há vida após a morte ou não, né? Há pessoas que ainda têm dúvidas ou medo da morte, de enfrentar a morte. Uma outra coisa que vai acabar falando é a respeito do céu e do inferno, né? Vamos ver que há realmente após a morte uma outra vida, né? E que o céu, o inferno, ou porta estreita ou porta larga, e não há outra porta, não há um outro lugar. Então vai tratar da doutrina da ressurreição. Uma das coisas interessantes que às vezes também algumas pessoas têm dúvida é: eu vou casar no céu? Vamos casar no céu? Não é? Ou às vezes eu vou continuar com a minha esposa lá no céu? Como vai ser? Fulano que é viúva, já teve um marido e ela se casou no Senhor, porque ela já era viúva e se casou no Senhor com uma outra pessoa, e lá no céu como vai ser? Ela vai ser mulher de 2 maridos? Como vai ser? Então tem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque precisamos aceitar o que diz a palavra do Senhor. Amém? Precisamos, não há nada, não vai valer nada a gente chegar aqui e dizer: em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz. Isso diz o nosso Salmos e Hino. Esse louvor está dizendo que a gente deve crer e observar no que Cristo ordenar. Então, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, aceitamos aquele que pregava a palavra do Senhor, que abraçou a palavra do Senhor e que trazia a interpretação do modo correto. Então nós que dizemos que somos cristãos, que dizemos que cremos em Jesus, estamos dizendo também que confessamos que aceitamos a Bíblia como palavra de Deus para dar um norte na nossa vida, para nos corrigir, nos exortar, nos ensinar, nos edificar, né? Então, preste bastante atenção na mensagem de hoje, porque é contraditório alguém entender, alguém dizer: eu creio em Jesus como meu único Senhor e Salvador. É contraditório alguém entregar a vida a Jesus, por exemplo, e depois achar que alguém foi para o céu sem entregar a vida a Jesus. Não é contraditório? É contraditório. Então precisamos ter convicção daquilo que a gente está crendo e daquilo que diz as Escrituras. O estudo de hoje vai nos ensinar que a gente não pode criar crenças que a gente quer criar, que a gente quer acreditar. É o que diz a palavra de Deus. E diante da palavra de Deus se cala toda a terra. Se diz isso a palavra de Deus, então a Bíblia diz que se somos verdadeiros, se somos discípulos do Senhor, uma das provas que somos discípulos do Senhor é que guardamos os seus mandamentos, né? Amém, irmãos? Então, se você observar aí no versículo, Mateus capítulo 22, dito estas coisas, essas observações, e gostaria muito, eu espero e creio no nosso Deus, que está no meio da sua igreja, que é vivo, que fala conosco. Creio na sua palavra e que Ele fala aos nossos corações, de modo que a gente saia nesta noite sem essas dúvidas. E o versículo 23, Mateus 22, versículo 23, ele começa com uma expressão que diz: naquele dia. Versículo 23, olhe para a sua Bíblia, diz: naquele dia. E quando inicia naquele dia, ou naquele mesmo dia, ou alguma versão se tiver naquela mesma hora, isso significa que temos agora mais uma vez, mais uma confrontação contra o nosso Senhor Jesus. Por que mais uma vez? Porque já tivemos uma confrontação no versículo 15. Mateus 22, versículo 15, foi tratado acerca do tributo.
é lícito ou não pagar um imposto a César? E Jesus dá uma resposta e deixa aquelas forças que eram opostas e se reuniram para contrapor contra ele. Jesus deixa eles sem saída. Jesus diz: olha, dai a César o que é de César, dá a César, mas o que é de Deus, dá a Deus. E uma das coisas que a gente aplicou muito aqui no que é de César, dá a César, foi a questão de impostos, questão de tributos, questão de a gente andar nos submetendo à lei, porque as autoridades são constituídas por Deus. E um exemplo, por exemplo, que diz: dá a Deus o que é de Deus. A gente viu um exemplo muito lindo aqui, muito maravilhoso, domingo, a irmã Rosângela trazendo, dando a Deus o que é de Deus, foi apresentando sua filhinha, nossas vidas, né? Nossas ofertas, nossa adoração em espírito e em verdade, adorando o Senhor acima de todas as coisas, buscando Ele em primeiro lugar. Então, dai a César o que é de César, dá ao Estado o que é do Estado, pague seus impostos, mas o que é de Deus, dê a Deus. E obedeça ao Estado, até quando ele não desobedecer a Deus. Porque se ele desobedecer a Deus, se você aceitar, você vai estar desobedecendo a Deus. Então, isso iniciou no versículo 15. E por isso o versículo 23 inicia dizendo: naquele dia ou naquele mesmo dia. Está dando continuidade, significa que continua o confronto contra Jesus. As forças contra Jesus, as forças procurando algo em Jesus para pegar Jesus, para matar Jesus, continua ali operando contra Jesus. E nessa segunda confrontação, nós encontramos dos versículos 23 ao 33, e há uma outra questão agora sendo levantada, da parte agora dos saduceus. Agora não é mais os fariseus unidos com os herodianos, agora é os saduceus. Os saduceus, eles estão agora, uma seita judaica, uma seita bem mais liberal, e vamos ver à medida do que a gente for ler no Evangelho, acerca do seu posicionamento, as crenças dele, que vamos ver que não era de acordo com o que Jesus havia ensinado, com o que a palavra do Senhor havia ensinado. Então eles apresentam, como aqueles agora que estão se contradizendo ao Senhor Jesus Cristo, à pregação de Jesus, ao seu Evangelho. Então faremos a leitura do 23 ao 33, observe comigo, mesmo sentado, reverentes ao Senhor. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem, veja qual era a crença deles, que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Versículo 26. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, pergunta os saduceus: na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição... Então, meus irmãos, aqui se apresenta agora mais uma confrontação, como eu já disse aos irmãos. Agora uma confrontação vinda dos saduceus, que, como eu já disse nesta noite, eles não acreditavam na ressurreição. Então eles questionam Jesus e levantam uma situação,
como acompanhamos na leitura. Hipotética ou não, mas eles levantam essa situação. É importante lembrar que, diferentemente dos saduceus, os fariseus, né, que antes eles tinham se reunido também para confrontar Jesus, mas os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, mas os saduceus não. E eles levantam essa questão, eles levantam essa situação. E os fariseus não, eles fundamentavam sua crença, por exemplo, em passagens bíblicas do Antigo Testamento, como Isaías 26 e Daniel 12, que vamos acompanhar daqui a pouco. Mas, meus irmãos, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição do corpo e nem da alma. Para eles não existia vida após morte, não existia a ressurreição do corpo, não existia a alma. Segundo eles, depois da morte o homem perecia, não havia continuidade à vida. Parece os saduceus aqui estão com uma crença igual à crença do testemunho de Jeová, que já estudamos aqui na quinta-feira, onde testemunho de Jeová, eles não acreditam no inferno. Os adventistas do sétimo dia não acreditam também no inferno. Então, são aniquilados. Não existe essa vida aí, né? Mas os saduceus acreditavam que, os saduceus, pior ainda, acreditavam que não existia vida após a morte. Pior ainda, né? Então o versículo 23 nos mostra isso. Eles se aproximam de Jesus naquela mesma hora, eles que acreditavam não haver ressurreição, e apresentam uma pergunta ao Senhor. Veja o versículo 24 ao 28. Observe nessa leitura, Mateus, vai acompanhando sua Bíblia aberta, Mateus 22, 24 a 28. Mestre, Moisés disse. E aqui a gente vê eles chamando Jesus de mestre, e a gente vê também eles apresentando a Jesus certamente uma lei que estava registrada lá na lei de Moisés. Então eles chegam para Jesus como se chegasse também usando a Bíblia. E eles dizem: mestre, Moisés disse. E aí vem o seguinte, ou seja, eles se baseiam naquilo que Moisés falou. Eles estão citando aqui a chamada lei do levirato, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, do 5 ao 6. Vamos lá conhecer essa lei? Deixa aí marcado Mateus 22 e vá para o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, 5º livro da Bíblia. Por que os saduceus se baseavam no 5º livro da Bíblia? Meus irmãos, é importante vocês saberem que os saduceus só consideravam esses 5 livros, chamado também de Pentateuco. Quem já estudou aqui para se batizar já viu essa palavra Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia, e eles consideravam apenas esses 5 livros. E Deuteronômio, capítulo 25, do 5 ao 6. Veja, conheça a lei do levirato, do 5 ao 6. Então eles citam essa lei. Ele diz: mestre, Moisés disse. E aí ele cita essa lei, que está registrada no 5º livro da Bíblia, em Deuteronômio 25, do 5 ao 6, que diz: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho. Veja qual era a lei: fora da família. Seu cunhado, o seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Versículo 6: o primogênito que ela lhe der
será sucessor do nome do seu irmão falecido. Para quê? Para que o nome deste não se apague em Israel. Então havia essa lei, né? E eles citam essa lei. Se eles chegam para Jesus, chamando Jesus de mestre, dizendo: Moisés disse, e aí eles citam essa lei, a lei do levirato. E após citar essa lei, qual é o questionamento que eles levantam? Aí vem o versículo 24, volto para Mateus. Mateus capítulo 22. Vem o versículo 24. Depois de citar o que diz ali na lei de Moisés: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Então eles citaram a lei do levirato, que a gente confirmou lá em Deuteronômio. Versículo 25. Sim, está citado no 24: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Então, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, se um homem morresse sem deixar filhos, segundo a lei do levirato, o mais moço, o seu irmão mais moço, deveria desposar a viúva, tomar ela como esposa, ter filhos com ela, e esse filho, o seu primogênito, seria os herdeiros do irmão que morreu. Então esta lei, é importante também saber que ela não foi iniciada nem criada por Moisés, porque ela também está registrada no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 38. Então, meus irmãos, a lei do levirato é citada pelos saduceus. E por que os saduceus citam essa lei? Porque os saduceus, eles desprezavam todas as outras partes do Antigo Testamento. Então, é como eu já disse aos irmãos, eles consideravam apenas o Pentateuco, apenas os 5 livros. E eles não queriam saber o que é que dizia o restante da palavra de Deus. É como muitas vezes a gente pega alguém isolando um versículo e lê um versículo e tenta encaixar fora do contexto. É quando muitas vezes alguém quer explicar alguma coisa da Bíblia e não olha para ela toda, quer olhar apenas para um versículo. Então eles faziam isso. E as seitas, e são sinais de seitas que geralmente, muitas vezes fazem isso, isolam o versículo e não olham para a Bíblia toda. Então eles consideravam apenas 5 livros da Bíblia. E aí eles citam o que está escrito lá no 5º livro, Deuteronômio. Se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendente ao falecido. E aí eles levantam uma questão. Talvez possamos até dizer uma questão criada por eles. Porque eles pegam a lei do levirato, que já foi citada aqui, e eles exageram nessa lei. Aqui na lei do levirato fala: se o irmão faleceu, o outro tomava a mulher como esposa, o cunhado. E aqui no exemplo que eles dão, ele vai falar até os 7 irmãos. Não é? Então eles exageram, eles pegam essa lei, citam apenas essa lei, não observam o que tem no restante do Antigo Testamento, e exageram ao falar. E aí vem o versículo 25. Qual é o questionamento? Está no versículo 25, Mateus 22, 25. Ora, havia entre nós, veja que eles exageram, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Até aí é o que a gente vê lá na lei do levirato. E aí eles talvez exageraram, criaram mais aqui, e eles acrescentam: o mesmo sucedeu com o segundo. Eles estão querendo dizer que o segundo também morreu, e veio o terceiro e tomou a mulher como esposa. O quarto também morreu, o terceiro também morreu, veio o quarto, tomou também ela como esposa. E isso foi até o 7º. Então eles exageram, eles pegam, escrevem de um modo que não está registrado lá na lei do levirato,
E eles ainda citam que foi Moisés. E aí vem o versículo 27, 25, né? Eles, ainda no 25, ele diz: ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. 26, o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7. 27, depois de todos eles, morreu também a mulher. 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram, todos tomaram ela como esposa. Então, a pergunta, meus irmãos, que eles levantam é uma pergunta maliciosa, como sempre, né? É uma pergunta também desonesta, porque quando eles chamam Jesus de mestre, já vimos em algumas leituras antes em Mateus, que hora nenhuma eles estavam querendo ser salvos, hora nenhuma eles estavam querendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor, hora nenhuma eles estavam querendo ser crentes, crescer no Senhor, entender mais da palavra do Senhor. Não, eles estavam sempre com perguntas maliciosas, procurando um motivo, procurando ver se Jesus era testando Jesus para ver se pegava Jesus em alguma falta. E o que eles estavam querendo era testar Jesus, porque na concepção deles, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, se o caso da mulher ressuscitasse, ou se a mulher fosse ressuscitada, poderia ser ela culpada de casamento incestuoso. Então, se eles estavam querendo dizer o seguinte, ó, se a ressurreição existe, então quando essa mulher for ressuscitada, ela vai ser culpada de pecado, porque ela teve quantos maridos? Teve 7. Né? Eles estão querendo levantar essa ideia. Mas também uma segunda suposição, eles também poderiam levantar a questão, se ela ressuscitar, e aqui está a coisa mais específica aqui para o nosso texto de hoje. A pergunta deles é, se ela ressuscitar, qual deles? Qual destes 7 seria o esposo dela no dia da ressurreição? E lembre-se, vão entendendo, meus amados, que eles não acreditavam na ressurreição. Vocês estão entendendo? Eles não acreditavam na ressurreição. Então a pergunta deles era mesmo maliciosa, era mesmo uma trama, era uma espécie de cilada. Eles não acreditavam na ressurreição, eles nem acreditavam também nos anjos, eles não acreditavam em vida após a morte. Então havia toda uma estratégia para tentar laçar Jesus. E as respostas que eles querem obter da parte de Jesus é que Jesus talvez dissesse que a ressurreição é um absurdo. É impossível, meus irmãos, que aconteça se for com essa concepção dos saduceus. Porque se uma mulher casou com tantos homens, e no dia da ressurreição? Porque eles acreditavam que a ressurreição existisse ou pudesse existir, era continuidade desta vida. Então eles acreditavam que se a ressurreição existe, então é continuidade da vida presente. Então, se aqui na terra a mulher teve 7 maridos, então no céu vai continuar com os 7 maridos. Eles acreditavam dessa forma. E aí veja a resposta de Jesus. O que Jesus deixa claro para nós está no versículo 29. É que os saduceus, por conta da abordagem deles às Escrituras, o que eles estavam ensinando às Escrituras, o que eles estavam abraçando e crendo, as crenças dele, Jesus está deixando claro que eles estavam negando o que a Escritura sempre ensinou. Eles estavam negando o que Jesus sempre ensinou. Versículo 29, Mateus 22, 29,
Respondeu Jesus: errais, não conhecendo o que? As Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês estão errados, porque vocês estão defendendo, ensinando, crendo em coisas que não diz a minha palavra. Vocês estão interpretando de forma errada a Escritura. E Jesus deixa isso claro, que eles estavam negando o que o Senhor sempre ensinou. Irmãos, criar uma doutrina, pensar no ensino, de uma forma como a gente quer crer, de uma forma como, quem sabe, nos ajuda a, quem sabe, massagear nosso ego, ou quem sabe, a nos consolar, sabe? Crer de uma forma que não diz as Escrituras, é negar o que diz as Escrituras. Isso é muito perigoso. Devemos nos submeter à palavra de Deus. Devemos pedir ao Senhor sempre a orar bastante, sempre vir aos cultos, procurar os estudos bíblicos, procurar os irmãos mais velhos na fé, sempre fazer leituras bíblicas, sempre orar, pedir ao Senhor o verdadeiro entendimento da palavra do Senhor, de forma que não seja a nossa vontade, mas seja o que está escrito na palavra de Deus. Então temos uma natureza pecaminosa de querer crer do nosso modo. E aí, sabe o que é isso? É criar um Deus que não é o Deus da Bíblia, e passamos agora, como crente, não somos crentes, somos idólatras. Porque estamos servindo a um Deus que não é o Deus da Bíblia. Estamos crendo do nosso modo, e não da forma como diz a Escritura. Então Jesus deixa claro que eles estavam negando aquilo que as Escrituras sempre ensinou. Podemos citar textos aqui bíblicos. Por exemplo, eu convido você também, deixe novamente Mateus 22 marcado e vamos para Isaías. Isaías no Antigo Testamento, capítulo 26. Isaías 26, versículo 19. Isaías 26, versículo 19. Estamos agora no livro do Antigo Testamento, mas que eles não olhavam, porque eles só consideravam os 5 primeiros livros. Não olhavam para toda a Bíblia, para a Bíblia que eles tinham no momento, o Antigo Testamento. E diz Isaías, capítulo 26, versículo 19, eu gostaria que você lesse juntamente comigo. Amém? Vamos lá? Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Aqui fala de ressurreição. Aqui fala, meus irmãos, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Veja o que é que diz lá no Antigo Testamento. Isso aqui é antes do Novo Testamento, e também diz no Novo Testamento, também diz algo sobre ressuscitar, sobre vida após morte. Então devemos considerar toda a Escritura, e os saduceus estavam negando o que as Escrituras já falavam. A exemplo disso temos Isaías, que acabamos de ler, um dos textos fundamentais do Antigo Testamento, que era a Bíblia, que Jesus Cristo usou. A Bíblia que ele usou para pregar sua palavra, que afirmava a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos, ou seja, o ensino ou a doutrina dos saduceus que estavam errada. Basta ler Isaías, a gente já vê que a doutrina dos saduceus estava erradas, porque a Bíblia não diz uma coisa num canto e depois vai dizer outra no outro livro. Ela não se contradiz. Ou estamos interpretando errado, né? Mas ela não se contradiz, ela diz a verdade. E um texto combina com outro texto. Continuando, mais um texto. Daniel capítulo 12, vai mais adiante. Você está em Isaías, vai passando mais para frente. Ainda no Antigo Testamento,
Vá, siga à frente até o livro de Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Lemos um texto tremendo lá em Isaías, que diz que os mortos, que será dado luz aos mortos. Os mortos viverão, ressuscitarão. Amém, irmãos? Amém. Daniel capítulo 12, versículo 2. Leia comigo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui veja um dos versículos que responde aquelas questões que eu falei no início. Aqui fala mais uma vez de ressurreição. Muitos dos que dormem no pó, aqueles que dormem no pó, que voltaram ao pó, ele diz que ressuscitarão, todos eles, irmãos, ímpios e justos, todos eles serão ressuscitados. Agora o versículo conclui mostrando que só há agora dois caminhos para eles. Um é o caminho da vida e o outro é o caminho da morte. Então uns vão ser ressuscitados para a vida e outros vão ser ressuscitados para a morte. É o que diz o versículo aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vergonha e horror seria o inferno, e ainda diz eterno. Não pense que o inferno é passageiro, é eterno. Quando Jesus está pregando seu evangelho, por exemplo, em João capítulo 5, agora estamos falando lá do Novo Testamento, já vimos dois textos do Antigo, Isaías e Daniel, e agora em João capítulo 5, o que nós encontramos, irmãos, é que Jesus diz acerca da ressurreição, ele diz o seguinte, ele diz que no dia da ressurreição do corpo, homens ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Então, meus irmãos, está claro o ensino das Escrituras a respeito da ressuscitação, da ressurreição do corpo para a vida e também para a morte. Amém? Está claro. Há ressurreição. E ainda há ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Então há vida sim após a morte. O ensino dos saduceus estava errado. Então eles exageram no ensino, né? E ainda tentam pegar Jesus com exagero e com ensino, ainda citando Moisés disse, não é? Então é uma doutrina clara, ensinada nas Escrituras, e vejam que os saduceus debatiam constantemente com os fariseus a respeito disso. Então os fariseus acreditavam. Os fariseus, mesmo ora chamados de hipócritas, porque eles diziam umas coisas e não faziam, mas eles acreditavam na doutrina da ressurreição. Mas os saduceus não acreditavam. E Jesus trata esse assunto, dizendo que por conta de os saduceus estarem abordando de maneira errada esse ensino e assunto, eles estavam negando um ponto fundamental das Escrituras. Eles estavam se esquecendo que Deus, Ele ensina e promete ressuscitar no final dos tempos o homem do pó da terra, e ainda diz que no dia da ressurreição uns ressurgirão para a vida, mas outros ressurgirão para a morte. Voltemos a Mateus capítulo 22 para darmos continuidade. Mateus 22, versículo 29. Percebam que a resposta de Jesus é contundente. Ela é enfática quando no versículo 29 ele responde o questionamento dos saduceus. Qual era o questionamento dos saduceus? Olha, uma mulher morreu o marido, o irmão tomou como esposa, depois aconteceu com o segundo, depois aconteceu com o terceiro, até o sétimo, e por fim ela morreu. E na ressurreição? Eles não acreditavam, mas aí eles jogam para Jesus. E na ressurreição ela será esposa de quem? Versículo 29, Jesus dizendo, errais. Jesus responde dizendo, errais,
não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso nos lembra muito um texto de Oséias, lá no Antigo Testamento, Oséias capítulo 6, onde o Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui ele diz também: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor diz claramente que aqueles homens, eles estavam se esquecendo e negando um ponto fundamental da Escritura, a respeito da promessa eterna que o Senhor deu ao seu povo, que Cristo, meus irmãos, veio para cumprir, e estava prestes naquela semana a fazer isto. Então os saduceus confrontaram Jesus, e como é que eles respondem? Como é que Jesus responde? Vocês estão errados, porque vocês não estão conhecendo ou interpretando a Escritura corretamente, e nem o poder de Deus. Essa é a resposta de Jesus. Veja o versículo 30. Versículo 30 nos ensina, Mateus 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu, no céu. Então Jesus explica e ensina corretamente a Escritura. Jesus foi aquele, meus irmãos, que ele disse que não veio revogar a lei, ele veio para cumprir. E aqui a gente vê mais uma vez ele trazendo a verdadeira interpretação da Bíblia. E Jesus agora está contradizendo o ensino dos saduceus, mostrando que o ensino dos saduceus era errado. E ele vai fazer isso mostrando como se manifestaria o poder de Deus na ressurreição. Ele vai dizer: vocês estão errando porque não estão ensinando e conhecendo corretamente a palavra e nem o poder de Deus, que se manifestará através da ressurreição dos mortos. Por que, meus irmãos? Ele diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Jesus mostra, meus irmãos, que a ressurreição, ela não marcaria a vinda, ela não seria em si mesmo o evento, a volta de Cristo, ela não seria em si mesma a restauração de todas as coisas, o estabelecimento do reino celestial, mas, meus irmãos, a ressurreição seria um aspecto importante, não único, mas importante deste grande dia, ou seja, da vinda do Senhor. E que o Senhor, por seu poder, na ressurreição, haveria mudança no estado das coisas aqui nessa terra. O Senhor está dizendo que no céu não haveria mais a relação sexual. É isso que o Senhor está dizendo. Ele diz: na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Não haveria uma mudança. Nesse dia, na ressurreição, haveria uma mudança. É novos céus e nova terra. Os saduceus estavam querendo achar que, já que essa mulher aqui na terra teve esses 7 maridos, e veja que a história é que ela casou depois que o marido faleceu, né? Isso não é pecado, é uma viúva que está casando, né? E Jesus, ele está nos dizendo, os saduceus olhavam como se isso fosse continuar no céu. Então ela teve 7 maridos aqui, então no céu vai ser assim. Era dessa forma que eles queriam pegar Jesus. E Jesus diz: na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. Não haveria mais, meus irmãos, a relação sexual no céu. Agora, ele conclui de uma maneira interessante. Jesus diz que são, porém, como os anjos no céu. Ele destaca um aspecto também, que os ressurretos em Cristo, aqueles que vão ressuscitar para a vida, terão em semelhança aos anjos. Eles não irão mais desfrutar do relacionamento sexual, que é tão comum aqui entre os casais casados, ou que aqui acontece, né, de uma forma pecaminosa, distorcida, quando acontece fora do casamento. O Senhor está dizendo que lá não haveria mais a relação sexual. Naquele dia, no dia da ressurreição, um novo estado seria inaugurado. É isso que o Senhor está querendo dizer. Eles seriam semelhantes aos anjos no céu. E por quê? Por que Jesus também usa esse termo? Porque os saduceus também não acreditavam nos anjos.
Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espírito, eles não acreditavam em alma, eles não acreditavam em quase nada. Então Jesus diz: o erro de vocês é não crerem no poder de Deus revelado nas Escrituras. Engraçado, meus irmãos, é que alguns, para explicar esse tema de hoje, para explicar essa questão dessa mulher no céu, eles tentam dizer que depois que a gente morrer, a gente não vai lembrar mais de nada. Algumas pessoas tentam sair desse assunto, fugir desse assunto, ou tentam interpretar dessa forma, que após essa vida vocês não vão se lembrar de mais de nada. Então você não vai conhecer quem era sua esposa, você não vai conhecer quem era seu marido, porque você não lembra de nada. Alguns dizem que é dessa forma. Mas lembremos também aos irmãos que Jesus não está falando disso. E ele não iria se contradizer quando ele disse, por exemplo, e já vimos essa passagem, que no dia do juízo nós veremos a rainha de Sabá e veremos também os ninivitas salvos pela pregação de Jonas, julgando o mundo com Cristo. Então Jesus já disse aqui em Mateus que iríamos ver aqueles irmãos que foram salvos com a pregação de Jonas. Se vamos ver esses irmãos, é porque vamos conhecê-los. Vamos conhecer a rainha de Sabá, aquela que ouviu falar do Senhor e foi até lá conhecer esse Senhor, ouvir falar desse Senhor. E o Senhor não estaria falando disso se não dissesse com certeza que nós vamos nos conhecer no céu. Mas, meus amados, o que o Senhor está querendo nos ensinar é que no céu vai haver um estado totalmente diferente, renovado. Não haverá mais essa relação que nós experimentamos aqui com o nosso cônjuge. Será um estado renovado, será outro totalmente diferente. Não haverá constrangimento também para aqueles que, estando viúvos e tendo perdido sua esposa, que partiu para a eternidade, ainda nessa vida se casou novamente. Não haverá constrangimento para eles, porque senão o cara chegaria no céu e agora eu fico com quem? Quem vai ser minha esposa? Não haverá constrangimento. Se alguém viúvo nessa terra, a esposa partiu e ele casou novamente em Cristo, não haverá constrangimento. No Senhor, quando se encontramos nos céus, o convívio, o amor experimentado será como amor, meus irmãos, de irmãos. Lá todos nós teremos amor de irmãos. É justamente isso que Jesus Cristo está tratando aqui. Ele está dizendo que esta novidade que será experimentada quando no retorno de Jesus Cristo, que ocorrerá na mudança promovida pela ressurreição do corpo, ele está dizendo que é capaz de fazer com que uma esposa ela se torne amável e possa amar até mesmo 1, 2 ou 3 maridos crentes que ela teve nessa terra. Lá é novo céu, nova terra, é um novo começo. Se um morreu e ela casou de novo, se o outro morreu e ela casou novamente, essa seria a questão. E Jesus aqui nos faz lembrar algo maravilhoso. Jesus nos mostra também algo extremamente bonito e que muitas vezes ofusca a nossa percepção, porque nós ficamos preocupados como é que vai ser, se nós vamos casar ou não no céu. E Jesus já falou claramente que não. Lá não nos daremos, lá não nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Mas continue comigo e veja o versículo 31 e 32, Mateus 22, versículo 31 e 32. Jesus agora se volta do poder de Deus para a palavra da Escritura e ele usa novamente o Pentateuco. Porque Jesus ele quer usar, já que ele está tratando com os saduceus, ele quer usar o que os saduceus dizem que sabem. Ele quer usar o que os saduceus querem apenas considerar. Então vocês conhecem o Pentateuco, vocês conhecem os 5 livros, então vamos ver o que é que tem nesses livros.
não é? E Jesus usa e cita aqui no versículo 31 e 32, ele diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Não é? Vocês não leram o que Deus declarou? E ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus aqui, ele repreende os saduceus. Vocês não leram a Escritura? Vocês não leram o Pentateuco? E isso tem uma forma, uma intenção de repreensão. Vocês não leram nada. Vocês não lembram que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Que Deus é o mesmo que quando se dirigiu a Moisés, 100 anos depois da morte de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele diz a mesma coisa, que é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por isso a Escritura está dizendo que ele é Deus, que esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, não estão mortos, estão vivos. Ele é Deus, ele não é Deus de morto, ele é Deus de vivo. Isso, meus irmãos, nos mostra que os seus servos, até mesmo depois da morte, vivem por conta dele. E jamais tem esta comunhão gloriosa quebrada com o seu Deus. Abraão, Isaac e Jacó morreram há tantos anos atrás, mas eles gozam da comunhão com Deus. Nosso Deus, que é vivo, ele é Deus de vivos e não de mortos. Cristo veio, meus irmãos, para proporcionar, confirmar e selar toda esta promessa. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz: enquanto a ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus declarou? E o que está escrito aí em Mateus capítulo 22, versículo 31 e 32, está escrito lá em Êxodo capítulo 3. Um livro que pertence ao Pentateuco. Um livro que era para os saduceus conhecer, já que tanto consideravam. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está lá em Êxodo capítulo 3. Logo, ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Deus, meus amados, é o Deus da eterna aliança. A Escritura vai nos mostrar isso em diversas passagens da Bíblia. E porque ele é o Deus da aliança e prometeu ser o Deus de vivos e não de mortos, a sua promessa não cessa jamais. E é inconcebível que a sua bênção termine, mesmo quando seu povo morre. As bênçãos dele não terminam, não cessam. Isso é esperança para nós. Isso é esperança para quem diz que tem medo da morte. Você que já entregou a vida a Jesus não deveria mais ter medo da morte. Isso deve animar nossa alma e nos lembrar que nós em Cristo Jesus aguardamos algo melhor e maior. Existe passagem do Antigo Testamento, e eu gostaria de ler com os irmãos, passagem que Cristo se baseou, que ele pregou no seu tempo. E poderemos olhar aqui o Salmo 16, convido os irmãos, Salmo 16. Salmo 16, versículo 9 ao 11. Veja, irmãos, que viva a esperança para nós. Veja, meus irmãos, que viva a esperança para aqueles que já morreram em Cristo Jesus, que já dormem no Senhor, que já estão com o Senhor. Tem uma frase que diz, esses dias o pessoal tem compartilhado muito, que diz: não tenha medo de morrer de coronavírus.
tenha medo de morrer sem Jesus. Entenderam? E aqui não é só coronavírus. Coronavírus é um momento, né? É o que estamos passando. Mas podemos morrer de qualquer coisa. Mas não tenha medo de morrer, tenha medo de morrer sem Jesus. Salmo 16, versículo 9 ao 11, diz assim: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará o que, irmãos? Seguro. Amém? Até o meu corpo repousará seguro. Sabe, às vezes as pessoas ficam, mas eu não vou doar os órgãos não, porque quando Jesus for ressuscitar, aí está faltando um rins, vai estar faltando alguma coisa que eu doei. E aí? O Senhor não vai deixar de ressuscitar você por causa disso. A palavra do Senhor diz que até o seu corpo repousa seguro, pois não deixará a minha alma onde? Na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, ou seja, não é na minha força, é na força do Senhor, é na destra do Senhor. Na tua destra, delícias perpetuamente. Veja, meus irmãos, que aqui no Antigo Testamento já havia uma clara, uma forte convicção de que mesmo após a morte, a bênção do Senhor jamais cessaria para seus filhos. Mesmo depois da morte, você está com medo de quê? Mesmo depois da morte, as bênçãos do Senhor não cessam para os seus filhos. O meu corpo repousará seguro, em lugar seguro, em descanso. E Ele não deixará a minha alma, Ele diz, repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte. Amém? Ele não deixará a minha alma na morte. Eis a razão porque quando nós enfrentamos a realidade da morte, irmãos, todos nós teremos que enfrentá-la um dia. E nós começamos a perceber que os irmãos estão passando por isso, os nossos familiares, os nossos cônjuges. Aquelas pessoas queridas começam a partir, como Ismael dizia esses dias, que esses dias tem perdido muitos amigos, tem partido muitos amigos. O nosso coração sangra diante da dor, da perda, do rompimento, da lembrança também que o salário do pecado é a morte. Mas nosso coração, meus irmãos, ele se completa e se enche de alegria indizível, porque nós sabemos que o Senhor não deixará nossa alma na morte, e não permitirás que um dos seus santos veja corrupção, disse o Salmo 16. Porque Cristo, meus irmãos, experimentou como primícias do que dorme. Cristo ressuscitou primeiro a morte e triunfou sobre ela, para que tivéssemos vidas. Eu convido você a olhar em Eclesiastes. Já estou perto de concluir. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens,
e os vivos que eu tome em consideração. Isso nos convida, meus amados, quando diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete, na casa da festa, porque na casa do luto somos convidados a pensar sobre a vida após a morte. Somos convidados a enxergar que pode ser eu, pode ser você. E o Senhor disse que é melhor estar lá, porque na casa da festa a gente não está preocupado com isso. A gente conversa sobre tudo, mas não, ninguém conversa sobre a ressurreição. Ninguém conversa sobre a vida após a morte. Ninguém conversa sobre a morada no céu. E a gente está muito ocupado, conversa sobre muitas coisas, mas não conversamos sobre isso. E o Senhor diz que é melhor estar lá, porque lá vamos lembrar disso. Lá vamos refletir sobre isso. Então, uma hora eu e você vamos enfrentar. É uma insensatez muito grande se esquecer que a morte nos faz lembrar que nós não fomos feitos para morrer, mas que o pecado deixou a sua marca e que o salário é morrer. Mas, meus irmãos, nós cantamos, louvamos e exaltamos o Senhor e recebemos todas as promessas do Evangelho quando lemos e ouvimos pregações, porque nós fomos feitos nova criação para caminhar juntos rumo à eternidade. Então, diante da realidade da morte, diante daquilo que todos nós um dia iríamos enfrentar, mais cedo ou mais tarde, sendo jovem ou mais velho, que na sua presença há plenitude de alegria, e que na sua destra, disse o Salmo 16, somos sustentados. As perpétuas, ou seja, eternas delícias serão experimentadas até mesmo quando a nossa vida ela se finda nesta terra. Percebam, meus irmãos, que a doutrina da ressurreição é uma doutrina maravilhosa e que precisamos conhecê-la e que a Escritura nos ensina e Jesus nos ensina. A ressurreição do corpo. Nosso Deus não é Deus de mortos e sim Deus de vivos. Quando nós em Cristo Jesus partimos para a morte, partimos para a eternidade, a morte não se torna jamais o nosso fim. Os saduceus acreditavam e muitos hoje acreditam. Alguns dizem os homens são como animais e quando morrem aqui, pronto, acabou. A vida cessa, não há continuidade, não existe caminho a seguir. Muitos acreditam dessa forma. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. E até mesmo aqueles que tentam negar esta realidade não conseguem, meus irmãos, de forma completa, porque o livro de Eclesiastes também diz que o Senhor colocou em nossos corações a eternidade. Por mais que a gente não pergunte sobre o céu, mas pessoas estão sempre dizendo que querem ir para o céu. Talvez não saibam o caminho, talvez não aceitem o caminho, mas ninguém diz que quer ir para o inferno. Eu quero, meus irmãos, então, como eu havia falado, é uma doutrina que precisamos conhecer. E precisamos entender que há ressurreição. Uns irão ser ressuscitados para a vida e outros para a morte. E a palavra do Senhor diz que aqueles que creem em Jesus, ainda que morra, viverá. Porque Jesus, meus amados, é o único caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode nos separar, meus irmãos. E há essa promessa de que há a ressuscitação do nosso corpo. Um dia, meus amados, na volta do Senhor, aqueles que dormem no Senhor serão ressuscitados. E o seu corpo será ligado à sua alma que já estava com o Senhor. E teremos um corpo glorioso, diz a Escritura, como o de Cristo.
E aqueles que, quando Jesus voltar e estiver vivo, seu corpo também serão transformados e terão seu corpo também glorioso como o de Cristo. São promessas, são esperanças, meus amados irmãos, que não podemos esquecer. São promessas que Tessalonicenses vai dizer que devemos animar uns aos outros com essas promessas. Que Jesus vem. E que em Jesus, meus irmãos, ainda que morremos aqui nessa terra, como eu dizia no velório do irmão Dedinho, esta semana, eu citei uma frase de Billy Graham, que dizia: olha, quando o mundo estiver espalhando que eu morri, eu não morri, eu estou mais vivo do que nunca. Porque em Cristo Jesus, tinha uma frase que dizia que o coronavírus pode ser apenas um meio para me levar para Jesus. Precisamos crer nessas promessas. Eu queria concluir lendo aqui para vocês 3 pontos que diz a nossa confissão de fé da Igreja Congregacional. Esse livro fica na minha biblioteca, mas, amados irmãos, quem quiser conhecer o livro, quiser xerox, podem solicitar, tá bom? Ele diz o seguinte no capítulo 33: aqui está acerca do que cremos como congregacionais. Você que é membro da igreja, você também está dizendo que crê nessa confissão. Você confessa essas crenças. E essas crenças são crenças que são feitas examinando as Escrituras. Então, no capítulo 33 diz assim: do estado dos homens depois da morte e da ressurreição dos mortos. Primeiro ponto. Veja bem, cremos e confessamos que os corpos dos homens, após a morte, voltam ao pó e experimentam corrupção, ou seja, aquele corpo que voltou para o pó, ele vai virar pó, né? Vai ter a deterioração dele, vai se decompor. Suas almas, porém, veja que a confissão vai dizer que há vida após a morte. O corpo voltou para o pó. Suas almas, porém, que nem morrem e nem dormem, porque para os saduceus morrem, para os adventistas dormem, estão dormindo, e a confissão congregacional diz: não morrem nem dormem, possuindo existência imortal, porque não morrem, sendo imediatamente voltam para Deus que as deu. Então, você falece, seu corpo, quem tem medo de morrer vai dizer misericórdia, pastor. Você falece, seu corpo vai para o pó e vai sofrer ali, como diz aqui, vai experimentar corrupção, mas a sua alma volta para Deus imediatamente. Amém, irmãos? As almas dos justos, precisamos entender também, o ensino de hoje nos ensinou que isso são para os que estão em Cristo Jesus. Só há salvação em Jesus, meus amados. Tem crente que morre todo mundo e todo mundo ele vai lá na internet e diz: está com Deus. Está com Deus, será? É isso que diz a Escritura. Essa pessoa ela tem uma vida com o Senhor. Essa pessoa ela teve um encontro com o Senhor. Essa pessoa ela entregou a vida a Jesus, porque é o único caminho. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto céu, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. Ou seja, a alma voltou imediatamente para Deus e está aguardando a ressuscitação dos seus corpos. Isso acontece quando? Quando Jesus voltar. Amém? E as almas dos réprobos são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e completa escuridão, reservadas para o juízo do grande dia. Então, a alma do injusto
vai para a terra, o corpo vai para a terra e a alma vai para o inferno. E fica aguardando ainda o dia do juízo. Além desses dois lugares, para as almas separadas de seu corpo, a Escritura desconhece qualquer outro. É o que diz a confissão aqui de fé da Igreja Congregacional e que eu vejo que é biblicamente o que lemos na Escritura. Segundo ponto, só tem 3, estou lendo o segundo. No último dia, os que se encontrarem ainda vivos não morrerão, mas serão transformados, e todos os mortos ressuscitarão com seus mesmos corpos, e não outros, ainda que com propriedades diferentes, os quais se unirão novamente às suas almas para sempre. Terceiro, aqui também tem as citações bíblicas, para quem quiser conferir. Terceiro, os corpos dos injustos, pelo poder de Cristo, ressuscitarão para desonra, que foi o texto que lemos lá em Daniel capítulo 12, versículo 2. Ressuscitarão para desonra. Os corpos dos justos, aqueles que estão em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, ressuscitarão para a honra e para serem feitos semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. É o que diz as Escrituras. Quero finalizar lendo com você 1 Tessalonicenses capítulo 4. O último texto que vamos ler. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir do 13. Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13. Diz assim as Escrituras: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Então, o convite é que os tessalonicenses não fossem ignorantes aos que dormem. Versículo 14: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deus, mediante Jesus, ressuscitará os que dormem. Não sejamos ignorantes quanto a isso. Não vamos deixar de ter essa esperança. É isso que Paulo está dizendo. Deus, mediante Jesus, ressuscitará aqueles que já dormiram. E dormir aqui não é que está no estado dormindo, não. Dormiu não. Dormiu é porque o corpo já voltou ao pó e o espírito já voltou a Deus. Já está com o Senhor. Já dorme no Senhor. 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, aqueles que o Senhor chegar e ainda estiver vivo, ele diz: de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, o Senhor vai vir, ele vai ressuscitar primeiro os mortos. Que esperança, irmãos! Depois de nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que ele ressuscitou, né? Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos o quê? Para sempre com o Senhor. E ele termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Diga isso ao seu irmão que está com medo de morrer, que há esperança. Diga isso ao seu irmão que está achando que fulano morreu e Jesus não voltou e ele está lá esquecido. Então se consolem com isso, se alegrem, regozijem nessa esperança, nessa doutrina da ressurreição. Amém? Então, que em Cristo Jesus o Senhor tenha falado conosco, tenha nos ensinado, e aquelas questões do início
A salvação, que como eu falei, algumas pessoas acham que é pelas obras. Pela pregação de hoje, a gente vê que é somente em Jesus Cristo. Deus mediante Jesus Cristo. A vida após a morte, sim. A gente tem outro exemplo de Lázaro, que morreu e está no seio de Abraão. O rico que morreu está onde? No inferno, no lugar de tormento. E Lázaro está em lugar de consolo. E para onde você vai após a morte? A vida após a morte. Para onde você vai após a morte? Céu ou inferno? Amém, meus irmãos? Então que o Senhor abençoe cada um. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo, por mais uma, Senhor, pregação da Tua Palavra, que o Senhor tenha falado conosco, que tenhamos aprendido bastante, Senhor, hoje acerca do céu. Ó Senhor, o Senhor fala do céu, o Senhor fala do inferno, o Senhor fala da porta estreita, o Senhor fala da porta larga, e o Senhor diz que é o único caminho. O Senhor diz que a tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor, como já dissemos aqui, Senhor, o Senhor não será culpado nem justo pela condenação, Senhor, daqueles que negaram a tua palavra, o teu convite de salvação por meio de Cristo Jesus, porque o Senhor ofereceu o teu Filho. Então a tua ira é uma ira santa, Senhor. E, Senhor, aqueles que negam o teu convite estão assinando, Senhor, a sua sentença de morte. A tua palavra que mostra, Senhor, que até aqueles que já morreram, o Senhor irá ressuscitar. Os justos são aqueles que estão em Cristo Jesus, que aceitaram o Evangelho, aceitaram o Senhor. A tua palavra diz que eles serão ressuscitados para a honra, e irão estar para sempre com o Senhor. Mas a tua palavra diz, Senhor, que aqueles que morreram, Senhor, sem entregar a vida ao Senhor, sem ter um encontro com o Senhor, aqueles que morreram, Senhor, negando o teu convite, a tua palavra diz que serão ressuscitados para a desonra, serão lançados no inferno. Então, Senhor, que nós que estamos aqui ouvindo a tua palavra, as pessoas que estão, Senhor, através da rede social ouvindo a tua palavra, Senhor, que venhamos nos submeter à tua palavra, venhamos crer na tua palavra, aceitar o teu convite, Senhor, o convite da graça, um convite, Senhor, que exige apenas fé, apenas arrependimento, que não precisa de dinheiro para comprar, não precisa de obras, que não é por nossa força, é pela tua destra, Senhor, é por teu grande amor, pela tua misericórdia. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor alcance, Senhor, se porventura há alguém aqui nesta noite, ou na live, Senhor, se há alguém que ainda não entregou a vida ao Senhor, que tenha achado que o caminho da salvação é por obras, é por justiça própria, e não, a tua palavra diz que é por fé, é dom de Deus, é graça de Deus, mediante teu Filho Jesus Cristo. Então, Senhor, alcança, Senhor, os corações, salva vidas, ó Pai, aqui no museu, salva vidas, ó Pai, através dessa live, salva vidas aqui, Senhor, onde nesses locais se reúne, que está de portas abertas, salva vidas, ó Pai, que eles venham entender o verdadeiro caminho, que venhamos ter esperança, Senhor, que venhamos nos alegrar, sabendo, ó Senhor, que aqueles que dormiram muito antes que nós, que já dormiram no Senhor, eles serão ressuscitados. Que teremos, ó Senhor, esperança que se nós dormirmos hoje ou amanhã, também, Senhor, nosso corpo será ressuscitado. E, Senhor, nossa alma estará imediatamente com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a Tua palavra, que o Senhor tanto pregou, que o Senhor tanto ensinou, que o Senhor hora nenhuma deixou, Senhor, que os saduceus ensinasse a sua doutrina errada, o Senhor corrigiu. O Senhor nos convida, Senhor, a julgarmos tudo aquilo que ouvimos, julgarmos segundo a tua palavra, Senhor, e aquilo, Senhor, que for segundo a tua palavra, aceitarmos, abrirmos nossa mente, nosso coração
guardarmos, colocar em prática, e aquilo que não for, Senhor, conforme as tuas escrituras, temos que dizer não, que não aceitamos porque não está de acordo com a tua palavra, Senhor. Isso o Senhor nos convida a fazer, isso não é julgar. Nos ajuda também, Senhor, a não ficarmos criando crenças conforme, Senhor, nosso desejo, mas que venhamos nos submeter, Senhor, à tua palavra. Entender, Senhor, aqueles que não entregaram a vida ao Senhor, a tua palavra diz que porque não era um dos nossos. A tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Existe um povo eleito, existe um povo que o Senhor quer salvar. Ó Senhor, e aqueles que dizem não à tua escritura, a tua palavra diz que já estão condenados. Nos levanta também como povo do Senhor para pregarmos, ó Senhor, a tua palavra. Temos ficado tanto calados, Senhor. Gastamos tempo com tudo. Falamos sobre tudo, mas não falamos sobre o céu. Não falamos sobre o inferno, não pregamos a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos levanta para pregarmos a tua palavra, Senhor. Porque fomos chamados das trevas. O Senhor não vai nos deixar a nossa alma, sofrermos, Senhor, a morte. Então, Senhor, se amamos também o nosso próximo, devemos também anunciar a tua palavra ao próximo. Nos ajuda, nos usa, no poder do teu Santo Espírito. É assim que já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira, meus amados, culto de oração aqui na igreja. Domingo, quarta-feira, estaremos no Cita Agudo. Sobre quinta-feira, qualquer coisa avisa aos irmãos no WhatsApp, tá bom? Sobre o estudo bíblico. E domingo estaremos aqui mais uma vez. E a irmã Natália trará a mensagem domingo, se Deus quiser. Fiquemos de pé. Eu convido a irmã Liliana a estar orando, para que Deus nos conduza também para os nossos lares em paz, nos dê uma semana abençoada e em seguida estarei dando a bênção. Salve os irmãos na paz do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, que são boas, perfeitas e agradáveis. Te agradecemos, Senhor, pelo culto, que é sempre culto dado ao Senhor. Nesse momento, ó Pai, eu te peço que nos leve em paz para os nossos lares. Trai, Senhor, uma noite de sono, uma semana abençoada. No nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, te oro e te agradeço por tudo. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Uma boa noite a todos.